no caso, o vereador Daniel Antunes estava lá ontem. Ele estava no ato ontem. A dúvida que a gente tem, aproveitar a presença do Dr. Franco aqui para perguntar qual é a distância que eles precisam manter, porque tem muita gente perguntando isso. O Daniel Antunes estava lá, tem outras pessoas que são testemunhas nesse processo, como, por exemplo, o próprio Kaminski, a doutora Ana Cristina, e que também não pode chegar perto. E aí eu queria saber, doutor Franco, bom dia, seja bem-vindo. Qual é a distância que eles precisam manter? Advogado Franco Mônego, um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Maga, bom dia, Delor, tudo bem? Então, não está especificado em decisão judicial essa questão da distância, né? Aparentemente eles não podem se aproximar, manter contato, então isso é subjetivo, relativo, interpretativo, digamos assim. Eu acredito que eles vão ter bastante cautela em relação a isso, porque o descumprimento de uma medida assim pode ensejar uma decretação de uma prisão preventiva novamente. Né? Mas nenhum tipo de decisão consta o tanto de metros ou quilômetros que precisa ficar distante? E se não consta, o que as pessoas costumam usar como parâmetro? Não consta esse distanciamento, realmente vai ser interpretativo, por isso a exigência de uma cautela exacerbada nesse caso é bem importante, assim, para evitar qualquer... Eles podem estar no mesmo ambiente? Em tese, eles podem estar no mesmo local, no mesmo ambiente, só não podem se comunicar? Depende do ambiente, Adelor. Por exemplo, eu acredito que eles frequentarem uma sala comum, assim, seja uma violação daquela medida cautelar imposta. Numa sala comum, mas, por exemplo, ontem, que era numa rua aberta? Difícil dizer. Por exemplo, na rua... tem que ser caracterizado um contato próximo entre eles, de fato, para caracterizar a violação dessa medida cautelar. A foto que o ouvinte mandou aqui, tem aqui o prefeito Clésio com o vereador Daniel, metros, deve ter meio metro, 1 metro entre os dois. De fato, essa questão eu vou me limitar a não interpretar, porém existe sim um risco ali de ser reconhecida a violação da medida cautelar. Perfeito. São aqui 1, 2, 3, 4, 5 itens que são das medidas cautelares restritivas. Como disse, monitoramento tornozeleira por 90 dias, suspensão das funções públicas por 120 dias, proibição de qualquer acesso aos demais denunciados e também testemunhas arroladas no processo, proibição de acesso à prefeitura municipal e qualquer órgão público municipal, proibição de frequentar toda e qualquer rede social e proibição de conceder qualquer tipo de entrevista. Não consta aqui proibição de participar da campanha eleitoral, proibição de participar de comício, proibição de participar de ato público, passeata, carreata. Isso quer dizer que eles, inclusive o prefeito, estão liberados para isso ou não? Sim. Entendo que sim. Interpretando a decisão judicial, eu acredito que a defesa deles compartilha desse mesmo entendimento, inclusive por isso que nós presenciamos ontem ali a situação do Clésio, etc., talvez de outros envolvidos também. Eu acredito que não tenha ali uma limitação em relação à participação da campanha. O que representa a decisão da desembargadora? Foi tão surpreendente a prisão quanto a soltura. Foi tão impactante a prisão quanto a soltura. Porque prendeu todo mundo, primeiro 7, depois 10, prendeu todo mundo, e de repente, de uma hora para outra, solta todo mundo. O que foi decisivo para isso, para a decisão da procuradora? Eu acho que o que a gente tem que entender aqui é que o julgador também é um ser humano, entende? Então, nós temos a expectativa de que um ser humano ele mitigue as suas próprias opiniões sob pena de incorrer numa teimosia sem fim, digamos assim. Não que isso tenha acontecido com a desembargadora Cíntia. Porém, essa mudança de entendimento dela, inclusive de ofício, mostra que ela entendeu que nesse momento processual, ou seja, ali após apresentada as defesas, encerrada a investigação, não era mais um momento para manter essas segregações preventivas. Ela reviu o posicionamento dela, todas as defesas ficaram contentes com isso. Como eu até falei na última entrevista que eu concedi aqui para vocês, a prisão processual é algo distinto de uma verificação de culpa ou não, que será debatida durante a instrução, que vai vir à tona, por exemplo, em uma sentença absolutória ou condenatória. Essa prisão processual, ela de fato poderia ser substituída por medidas cautelares que seriam suficientes para cautelar a ordem pública, etc. Ela teve esse posicionamento, reviu, repensou e acredito que as defesas ficaram bem contentes com isso, foram surpreendidas em parte, porém nós já tínhamos também essa expectativa de que isso aconteceria em algum momento, só não sabíamos ainda em que momento. Perfeito. Eles foram liberados, não estão mais presos, tem tornozeleira e tal, mas as prisões foram feitas
para não atrapalhar as investigações, por isso prisões preventivas, nenhum deles estava cumprindo pena, foram presos preventivamente para não atrapalhar as investigações, esse é o argumento. Feitos os depoimentos e investigados os fatos, eles foram liberados, mas o processo segue. O processo continua, sim. A instrução... Todos estão denunciados e processados. Sim, a instrução continua, as defesas continuarão exercendo seu papel, os acusados terão oportunidade de prestar um novo interrogatório em juízo posteriormente. Vai ser um processo comum. Tende a ser bem demorado, é uma ação penal complexa, então a gente acredita que vai decorrer aí ao longo dos próximos anos. Até. Todos esses que foram presos continuam agora processados, todos eles? Todos eles, sim. Doutor Franco, os outros que foram presos e que foram soltos ontem, como é o caso do Dr. Jefferson Monteiro e do Bruno Ferreira, eles também seguem medidas cautelares, a exemplo do prefeito Clésio Salvaro? Sim, muito parecidas. As medidas cautelares impostas a eles, né? Como você tem a decisão em mãos aí, né, Adelor? Tenho. Para todos eles foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. Perfeito. O Jefferson Monteiro, que é seu cliente, que o senhor defende, o Jefferson havia renunciado já à candidatura a vereador, havia formalizado isso. O Bruno Ferreira, que também era candidato a vereador, continua candidato a vereador. Pergunta do Jefferson, ele vai participar da campanha? Ele vai ter alguma participação política? Qual será a postura do Jefferson daqui para frente? Eu não tenho conhecimento, Adelor. Isso teria que ser questionado diretamente a ele mesmo. Como ele não pode dar entrevista? Exatamente. Como é que eu vou? Então não vou ficar sabendo. Ossos do ofício. O que o senhor entende desse processo aqui? Em que sentido? Para sermos mais específicos aqui. O que vai dar nesse processo aqui? É muito, muito delicado, por exemplo, uma antecipação de mérito aqui. Eu acredito que a instrução vai decorrer de uma forma lenta, existem muitas nulidades arguidas ali pelas defesas, são muitas testemunhas a serem ouvidas, então esse é um processo que vai se alongar, como eu falei, por bastante tempo. Todo o mérito vai ser debatido e rebatido, né? As acusações do Ministério Público serão rebatidas pela defesa de forma bem veemente. Tem bastante coisa ali que acreditamos que será alterada e a expectativa é aguardar para que a verdade seja estabelecida ali. Perfeito. Eu só quero registrar aqui a manifestação do advogado Alexandre João. Ele me faz uma observação aqui e deixa eu ver se eu consigo colocá-lo no ar para falar sobre isso também. Ele é também advogado da equipe do prefeito Salvaro. Ele faz um esclarecimento aqui sobre essa questão da denúncia, do processo. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo no ar aqui para falar, para esclarecer sobre isso. Então, enquanto isso, Adelor, deixa eu aproveitar, porque ainda sobre a questão das testemunhas, né, dos denunciados, investigados, enfim, e das testemunhas. O Wagner Espíndola, é testemunha nesse processo, então, teoricamente, o prefeito não poderia ter contato com ele? É isso? Exatamente. Se ele está rolado como testemunha, até não tinha conhecimento de qual defesa rolou ele como testemunha, mas sim, ele não pode estabelecer contato com ele. Ele é testemunha? Ele está como testemunha no processo. Não tinha certeza disso também. Deixa eu ligar aqui para o advogado Alexandre João para esclarecer isso. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Ele me fala sobre essa questão da denúncia e do processo. Eu vou para o intervalo agora e volto em seguida. Quero agradecer ao doutor Franco Mônico mais uma vez conosco aqui. Prazer tê-lo conosco. Obrigado pelos esclarecimentos. O senhor tem um bom dia. Bom Muito trabalho. obrigado, Elor. Obrigado, Maga. Até mais. Nós vamos para o intervalo.